Olá, sejam bem-vindos a mais um bate-papo com vinho, hoje com alguns convidados, nossos alunos, e eles vão falar um pouco para nós sobre as aplicações das leis sistêmicas dentro do âmbito profissional. Todos eles são médicos, ginecologistas, e nós vamos conversar aqui informalmente um pouco sobre como é que essa abordagem ajudou vocês no âmbito profissional a lidar talvez com as questões e as dificuldades inerentes ao âmbito da profissão, como é que isso talvez tenha ajudado vocês também no relacionamento interpessoal com outros colegas, enfim, como é que isso pode ser útil ou foi útil para vocês dentro do âmbito profissional e de maneira que vocês possam compartilhar com a pessoa que nos assiste e conosco aqui um pouco das experiências que vocês tiveram, os casos interessantes, enfim, algo bem relaxado, bem light. Eu trabalho com endometriose e é uma doença que a gente sabe que ela vem do inconsciente, talvez mais nitidamente do que muitas outras. E às vezes não dá, chega a formar tumorações, por exemplo, que não tem como a paciente escapar de fazer uma cirurgia. Mas a gente sabe que a fonte está lá, no inconsciente. Então eu trabalho com uma psicóloga que trabalha dentro da abordagem sistêmico-fenomenológica de Bert Hellinger. E a gente trabalha junto porque, de fato, não tem como a gente fazer uma abordagem no consultório ginecológico de questões tão profundas. Então, de cada 10 pacientes que eu mando, uma chega na psicóloga, o que é de se esperar mesmo. Mas, então essa semana eu tenho uma paciente e eu digo assim, olha, nós vamos fazer uma cirurgia, essa cirurgia, se eu conseguir tirar toda a endometriose que você tem, eu fiz metade da cirurgia. A outra metade da cirurgia você vai fazer com a minha psicóloga que eu vou te encaminhar. Se você não fizer, se você não olhar para essa fonte de doença, para essa origem que tem, você vai fazer, é como se você fizesse metade da cirurgia e ou a própria doença vai voltar ou outra doença vai aparecer. Então é muito importante que você veja, do mesmo jeito que você está gastando seu tempo para estar aqui no consultório, você vai gastar o seu tempo para olhar esse outro lado que faz parte da sua saúde, faz parte da sua vida. Tá. Então, nessa interação com a psicóloga, ela, frequentemente ela está me dando retorno de alguns casos assim, que chamam mais atenção, outros são mais corriqueiros, a gente nem precisa conversar. Mas no caso específico dessa paciente, dessa semana que eu atendi, era uma paciente que ela estava no movimento de morte e que é como se ela estivesse preparando-se para usar dessa cirurgia para morrer na cirurgia, exatamente, para encontrar, planejando morrer na cirurgia. Exatamente, era plano dela em se encontrar com o pai que morreu. No plano inconsciente, minha psicóloga me alertou para que eu não fizesse essa cirurgia assim tão rapidamente, porque essa paciente precisava ser trabalhada ainda nesse sentido, porque de fato ela precisava da cirurgia no plano orgânico, físico, mas ela iria usar essa cirurgia para partir. Então, ou pelo menos acreditava que aconteceria alguma coisa, né? Isso. Esperava aquilo. Enfim, quer dizer, de qualquer maneira, se eu abordasse... Você estava enfiando a mão na cumbuca. Exatamente. Né? Se eu fizesse uma cirurgia no tempo errado, essa cirurgia estava com muito maior probabilidade de correr mal. Né? Então, e aí passou, da época que eu mandei até agora, essa semana, essa paciente passou por esse processo, foi liberada pela psicóloga e a paciente estava ávida, toda animada, entusiasmada para me contar tudo isso. Que ela descobriu isso, que ela viu isso e que agora ela está animada porque ela vai fazer a cirurgia e ela vai ficar boa, porque ela tem que cuidar dos filhos dela. Então,
ela mudou, a necessidade da cirurgia continua a mesma, mas agora ela vai para a cirurgia com a Postura vontade, com que ela vai a pra postura mesa, de uma mãe que quer cuidar dos filhos e não de uma filha que quer se encontrar com o pai. Ela vai olhando para frente, não olhando para trás. Exatamente. Bonito. Então, ainda não operei, né? Não tem como dizer se a cirurgia foi boa ou não, mas eu tenho certeza que vai ser melhor do que seria. De fato, existe uma série de trabalhos nesse sentido, né? O Evaldo Assunção, por exemplo, é um médico que estuda muito essa questão, como é que o estado emocional do cliente o propicia de ter mais ou menos complicações, né? Em pacientes com cirurgia bariátrica, por exemplo, existe um score que se aplica para validar o estado pré-operatório do ponto de vista emocional, e tem estudos que mostram que quando ele tem uma tendência de movimentos desse tipo, de ir para a morte, eles chegam a ter índice de mortalidade, às vezes 200 ou 300% acima daqueles que não pontuam scores altos nesses testes pré-operatórios. Então, de fato, alguma coisa ruim pode acontecer nesse caso, né? E talvez a abordagem ajude muito nessas situações. Nós temos uma experiência de ter lidado com vários pacientes nos nossos workshops que nos foram encaminhados muitas vezes porque eles pontuavam muito alto nesses scores pré-operatórios, e depois de algum tempo de ter passado pelo processo, eles pontuavam muito melhor no score pré-operatório, que já sabia reduzir muito a morbidade pós-operatória na cirurgia bariátrica que eles tinham que fazer, porque todos tinham obesidade de 100 e tantos quilos, 300 quilos, 130 quilos, 150 quilos, né? Já tivemos casos assim. De fato, isso pode ajudar, né? Bom, acho que se deixar a gente vira a noite aqui, né? Vocês querem compartilhar mais alguma experiência de Eu vocês? queria falar. Esse maternidade que a Cláudia está falando, que trabalha 36 horas, ela já trabalha há um tempo, né? Concomitante com o conhecimento das leis sistêmicas, ela foi aplicando. E eu entrei na maternidade esse ano. E é interessante como que esse conhecimento, assim, que nós temos no plantão, assim, são muitos médicos, né? Ginecologistas, tem pediatra, tem enfermagem, tem... E, assim, eu observei que a Cláudia foi passando esse conhecimento para os colegas. Está contaminando o povo lá. E quando eu entrei, assim, afirmou esse conhecimento, porque a gente comentava junto alguma coisa, atendia, quando a gente, esse exercício que ela estava fazendo com o paciente, às vezes assim, de uma forma mais sutil eu também faço, então a gente comentava, eles ouviam, então eles... foi disseminado esse conhecimento. Então, às vezes eu vejo assim um outro olhar dos colegas Da equipe. E vejo que isso colabora também com eles. Eles têm também assim uma postura mais leve. Então, eu penso que isso é um conhecimento que deve ser disseminado, divulgado a toda a área médica, a área de saúde. Então talvez seja uma boa hora para a gente comunicar, está lançando para breve um curso que vai se chamar Saúde Sistêmica, que pretende disseminar essas leis sistêmicas dentro de um setting, não só para médicos, mas todos os profissionais paramédicos também, para que eles possam ter conhecimento dessas leis e compreender como elas se aplicam, e talvez isso tenha uma ampla aceitação, né, dentro desse público que muitas vezes se vê sobrecarregado de ter que lidar com certas situações e eles simplesmente não compreendem por que acontecem essas coisas, né? E se veem limitados na capacidade de intervir, ou por desconhecer, ou mesmo por causa de tempo. Mas uma vez que você conhece, igual o Corival, não tem tempo de fazer isso dentro do próprio consultório, mas tem o conhecimento de que existe essa abordagem, ele pode referenciar isso para um outro profissional que possa fazê-lo em benefício do cliente e em próprio benefício, porque operar um paciente depois de ter uma complicação grave não é uma coisa muito satisfatória, né? Muito bem. Então, Eu quero agradecer a vocês, em nome do IBHPC, pela disponibilidade de estar aqui conosco e de compartilhar essa experiência que vocês tão gentilmente puderam ceder e que talvez vai ser útil para muitas pessoas através desse vídeo.
e quero convidá-los para um próximo vir com bate-papo aqui conosco, numa outra oportunidade, e dizer que nós estamos muito felizes que aquilo que nós propiciamos em termos de conhecimento para vocês, que vocês absorverem, agora vocês estão replicando, possa ser fonte de benefício tanto para vocês quanto para aqueles que estão em torno de vocês, e que nós ficamos muito felizes de ser parte dessa felicidade, desse desdobramento. Bom, nós fizemos um brinde no início da chegada de vocês. Agora eu proponho um brinde da alegria de que isso possa chegar até outros profissionais da área de saúde, né? Seja médicos, enfermeiros, auxiliares, técnicos, psicólogos, fisioterapeutas, esse povo todo que fica aí todo dia cuidando das pessoas, né? Que a vida deles não é nada fácil, né? Cuidar de pessoas doentes. Bom, eu proponho um brinde quem sabe a alegria disso chegar um dia até essas pessoas e levar mais leveza, não só no trabalho, mas para a vida deles. Topam? Com certeza. Alegria. Tchim, tchim. E que venha mais. Isso. Falta a fonte. Um beijo. Obrigado.